Pessoal, aos que não me conhecem, eu sou Lucas Costa, advogado especializado no terceiro setor, com ênfase na proteção veicular. E, no dia de hoje, vamos trazer um assunto muito sensível para vocês e que, de fato, tem preocupado os especialistas neste segmento. É sabido por todos que em 4 estados da federação foram aprovadas legislações que tratam da proteção veicular. São os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Alagoas e Goiás. E essas leis são muito importantes para o funcionamento da proteção veicular nos respectivos estados. Todavia, tem se intensificado no país movimentos para que faça perder os efeitos dessas leis, para de fato derrubar a aplicabilidade dessas leis, o que obviamente traria um perigo enorme para o segmento, traria um prejuízo incomensurável para o segmento. Então vamos entender inicialmente, se é que algum de vocês não saibam, quais são essas leis, como elas são feitas e a importância delas. Bem, não é realidade que elas trazem no âmbito desses estados a regulamentação da matéria. De fato, isso não procede. A regulamentação da matéria, ela só pode vir, de fato, a nível federal, mas não é o sentido do legislador estadual regulamentar a matéria da proteção veicular nos estados. O intuito da lei é o seguinte, é trazer para os associados, trazer para essas figuras que dependem da proteção veicular, para a proteção patrimonial, uma segurança maior nos seus contratos com as associações. E são contratos, de fato, contratos entendidos pelo judiciário como contratos atípicos. Não são aqueles contratos de adesão em que o segurador assina com o segurado. Então, na figura da associação com o associado, existe esse contrato atípico. E é realidade a atuação dessas associações em todos os estados da federação. As pesquisas recentes mostram que o número de veículos protegidos em associações de proteção veicular cresce a cada dia. Então está posto no mercado esse tipo de negócio jurídico entre associação e associados para proteção patrimonial. Uma vez existindo, cabe ao legislador, seja ele municipal, estadual ou federal, trazer regras, trazer sentido para essas relações. E é isso que os legisladores desses 4 estados fizeram, trazendo regras para a proteção dos consumidores, equiparando esses associados aos consumidores. Verifiquem que nos 4 estados a lei é muito enxuta, apenas traz ali quais são as obrigações das associações, sobretudo a obrigação de informação clara e objetiva para aqueles associados e pretensos associados. Então verifique que não há nessa legislação estadual regulamentação, tratando de matéria de regulamentação, nem tratando de matéria de seguro, haja vista que nossa atividade não se confunde com a atividade das seguradoras. Portanto, o tema trazido nessas legislações é muito claro, é da legislação consumerista. Trata-se, nesses 4 estados, e em outros estados em que existe já projeto de lei apresentado de legislação consumerista. E por que é importante entender isso? Em linguagem simples, precisamos trazer aqui regras de competência. O que são regras de competência? O legislador ele traz quem é competente para legislar de acordo com cada matéria. Então, a União Federal ela pode legislar, o Congresso Federal ela pode legislar com relação a determinadas matérias. Outras matérias, os estados podem legislar. E algumas outras matérias são os municípios, nas câmaras de vereadores, quem podem tratar dessas matérias. Então, existe essa segmentação. É bem verdade que para tratar de matéria de seguro, só pode haver legislação e regulamentação partindo de uma legislação federal. Isso é verdade. Todavia, a Constituição Federal deixa muito claro que existe uma competência concorrente entre a União e os estados para legislarem sobre consumidor, sobre matéria atinente aos consumidores, ao direito do consumidor. E se for analisar cada uma das 4 leis aprovadas em cada um dos 4 estados,
nos primeiros artigos já deixa claro que ali vai se tratar de matéria atinente ao direito do consumidor, tendo em vista que há competência dos estados para legislar sobre essa matéria. Entendam também que para aprovação de uma lei em uma Assembleia Legislativa de um estado, essa lei é submetida a uma Comissão de Constituição e Justiça para verificar justamente os aspectos formais e materiais da constitucionalidade da lei. Então, é importante que se entenda que essas leis não são aprovadas a toque de caixa. É feito um estudo da viabilidade dessas leis. Fato é que as leis foram aprovadas nesses estados, trazendo segurança para os associados que dependem da proteção veicular na modalidade de associação ou de cooperativa, como já existiu no Brasil e como existe na Europa, também nos Estados Unidos. Então, o que ocorreu depois disso, depois da aprovação dessas leis? É um grande avanço para a regulamentação da matéria a nível federal e isso chamou a atenção da CNSEG. Quem é do segmento conhece a atuação da CNSEG, que é a Confederação das Empresas de Seguro aqui do Brasil, que entrou com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao STF, pedindo ao STF o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei 23.993/2021 do Estado de Minas Gerais, que é justamente a lei que trata da proteção veicular no Estado de Minas Gerais. E o que é que alega a CNSEG? Alega que essa lei trata de matéria de seguro e, por tratar, em tese, de matéria de seguro, teria a competência privativa da União para legislar a respeito desse tema. Interessante é que em nenhum momento nessa lei, uma lei pequena, trata-se da matéria de seguro. Fica muito claro para quem analisa essa lei e existem pareceres nesse sentido que é tratado ali apenas da matéria de direito do consumidor, versa apenas da matéria de direito do consumidor, trazendo regras para essas associações na sua relação jurídica entre associação e associado. Não há uma regulamentação da matéria, não há absolutamente nenhuma obrigação de criar órgãos para fiscalizar a proteção veicular ou nada nesse sentido, que de fato aí sim traria uma competência exclusiva da União. Mas não é o caso. Fica claro, obviamente, o movimento da CNSEG no sentido de, mais uma vez, tentar prejudicar os milhões de brasileiros que têm seus veículos protegidos nas associações e cooperativas de proteção veicular e tentar fazer com que a regulamentação dessa matéria, que vai vir a nível federal, ela dê um passo atrás. Importante que se entenda que quem trata dessa matéria de competência é a própria Constituição Federal. E ela traz ali no seu artigo 24, inciso 5, que a competência para legislar acerca de direito do consumidor é concorrente entre União e Estados. Isso fica claro na Constituição Federal. Mas também no artigo 24, deixa feita no parágrafo 1º, traz a Constituição Federal que, nas matérias em que essa competência é concorrente entre União e Estado, cabe à União apenas versar sobre aspectos gerais. Ou seja, quando se trata de direito do consumidor, cabe à União apenas trazer aspectos gerais, cabendo aos Estados, portanto, trazer matérias mais específicas, regras mais específicas, de temas mais específicos dentro do direito do consumidor. É o que a lei de Minas Gerais faz, traz temas específicos de matérias específicas do direito do consumidor. Portanto, se afasta de forma clara qualquer inconstitucionalidade a respeito da lei de Minas Gerais que trata da proteção veicular. Mas a CNSEG vai um pouco mais além. Ela também pede o reconhecimento da inconstitucionalidade, tendo em vista que, supostamente, essa lei no estado de Minas Gerais, ela dificulta entre associações e seguradoras a livre concorrência. Mas vejamos, sabe-se que as associações de proteção veicular, esses grupos de ajuda mútua, eles surgiram no mercado justamente para fazer a proteção de veículos e de pessoas que não eram agrupados, que não eram interesse das seguradoras fazer a proteção desses veículos nem dessas pessoas. Então não há concorrência na atividade das seguradoras para a atividade das associações. É completamente diferente o modus operandi das associações e das seguradoras. O preceito básico de uma empresa de seguros
é o lucro. Sabemos que nas associações e cooperativas de proteção veicular, o intuito não é obter lucro, é proteger aquele patrimônio com um menor custo para aqueles associados ou cooperados e veículos que as seguradoras não querem participar desse risco. Outro ponto interessante da ação direta é quando a CNSEG chega a ser apelativa ao ponto de informar 3 associações que se utilizam de clubes de futebol para fazer propaganda, para fortalecer sua marca. E segundo a CNSEG, isso é um elemento inconteste de que essas entidades, na realidade, elas buscam lucro, elas têm uma atividade comercial estabelecida e querem se equiparar à atividade das seguradoras, todavia, sem cumprir com as mesmas obrigações das seguradoras, do seguro empresarial. O que, obviamente, é uma informação rasa e que não merece guarida, tendo em vista que, na realidade, as associações e cooperativas, elas podem até ter algum intuito econômico, não pode ter finalidade lucrativa. Todavia, intuito econômico pode sim existir. Inclusive, isso é pauta de um enunciado da Justiça Federal, inclusive. E aí verifique o que traz o enunciado número 534 da Justiça Federal, na 6ª Jornada de Direito Civil. Ele traz o seguinte: as associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa. E isso é óbvio, é preciso entender que nas associações de proteção veicular, por exemplo, é importante que quanto maior o número de associados, mais perto de atingir a finalidade das associações. Um cálculo atuarial ou um cálculo de padaria, na realidade, mostra que quanto maior o número de associados, menor vai importar no rateio um veículo roubado ou furtado, menor vai ser o prejuízo para aquele grupo de associados que está dividindo os prejuízos de um eventual roubo ou furto de um veículo. Então, sim, as associações e cooperativas de proteção veicular, elas podem fazer propaganda, elas podem trabalhar com marketing digital, fazer propaganda com clube de futebol. Isto não é proibido. Além disso, inclusive, é importante trazer que a legislação federal, ela não proíbe em nenhuma lei, em nenhuma página, a atuação das associações de proteção veicular. Não existe legislação específica proibindo ou criminalizando as proteções veiculares funcionarem como elas funcionam hoje no Brasil. E se não há uma lei clara proibindo a atividade não é ilegal. Para que se criminalize a atividade, é preciso de uma legislação clara. Ela não existe e ela não vai existir, tendo em vista que a própria Constituição Federal permite a atuação da forma que ela existe hoje. Então é importante trazer, inclusive, o seguinte esclarecimento. Se existem decisões de tribunais federais, do STJ, até do STF, trazendo decisões favoráveis para associações, outras trazendo, sim, é verdade, decisões contrárias às associações, não pode se exigir do cidadão médio que ele tenha ali a consciência de fato que aquilo é ilegal, porque tem muita decisão, parecer, trazendo a legalidade da atividade. Inclusive tem enunciado também da Justiça Federal, trazendo que a proteção veicular na modalidade de associação é legal. Se não, vejamos o que diz ali o enunciado 185 da 3ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, quando trata o seguinte: a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da Previdência Privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua caracterizados pela autogestão. Então, a realidade é que a própria Justiça Federal reconhece a legalidade das associações de proteção veicular. Mas também é verdade que essa ação direta de inconstitucionalidade, uma vez reconhecida pelo STF, traz um grande prejuízo para as associações de proteção veicular. De fato, é um passo atrás. E por isso, pedimos a atenção de todos que trabalham nesse segmento, para entender quais são os movimentos que estão acontecendo. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, é necessário um parecer da Procuradoria-Geral da República. E já há um parecer nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, assinado pelo Procurador-Geral Augusto Aras,
e a opinião do Procurador-Geral Augusto Aras é para recebimento da ação direta e para o provimento da ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, ele concorda com os argumentos levantados pela CNSEG. Isso não é definitivo, obviamente. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. Vai ter toda a instrução processual ainda, mas, obviamente, precisamos ficar diligentes e atentos, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade dessa lei, com argumentos frágeis levantados pela CNSEG. Isso vai representar um retrocesso para a atividade no estado de Minas Gerais, vai ter influência nos outros estados onde as leis já foram aprovadas, vai ter influência também nos outros estados onde existem já projetos de lei apresentados. Temos plena convicção que isso vai atrapalhar o andamento desses projetos de lei e vai, sim, impactar negativamente na proteção veicular em todo o país, impactando, inclusive, na responsabilidade e impactando também na confiabilidade dos associados perante as associações, trazendo prejuízos, obviamente, que com relação ao número de associados e número de adesões. Então, conclamamos que quem atua no segmento esteja diligente, esteja atento a esses movimentos, à perseguição da CNSEG e também de outras confederações, para que, com a força da proteção veicular, das associações de proteção veicular em todo o país, consigamos manter firme, de fato, nossa luta e conseguimos a regulamentação a nível federal. Lembrando que não existe lei federal proibindo nossa atividade, então ela é legal. Então contem com o nosso apoio, contem com o nosso trabalho e vamos ser mais um instrumento para lutar pela regulamentação da matéria a nível federal. Um abraço.